Boa noite, irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor, dando sequência aos nossos estudos no livro de Êxodo. Portanto, gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo de número 8. Êxodo, capítulo de número 8. Gostaria de fazer a leitura dos versos 20 até o versículo de número 32. Êxodo, capítulo de número 8, dos versos 20 até o versículo de número 32. Nós hoje estaremos estudando sobre a quarta praga, as moscas. Então nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, e nas tuas casas e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou Faraó, melhor dizendo, a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e de todo o seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e de todo o seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Oremos, irmãos. Deus querido, nós te agradecemos por tua palavra, nós te louvamos pela oportunidade que temos de estudá-la. Deus, fala conosco através da mesma, de maneira que sejamos instruídos, ó Pai, edificados por ti. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Êxodo nos conta que que Faraó foi humilhado, derrotado por poderosas pragas, como as trevas, a morte. Mas muito antes que o céu se tornasse negro e o anjo da morte matasse os primogênitos do Egito, foram as pequenas coisas, por assim dizer, que incomodaram a Faraó. Uma das maravilhas do Êxodo, irmãos, é que Deus usou pequenos insetos para mostrar o seu grande poder soberano, para mostrar o Deus soberano sobre todas as coisas. Tanto a Faraó
bem como aos seus deuses. As duas primeiras pragas vieram das águas, a terceira praga veio da terra, e nós não sabemos por quanto tempo os piolhos incomodaram os egípcios. Mas o fato é que quando eles desapareceram, Deus enviou Moisés de volta a Faraó para anunciar a quarta praga que viria pelo ar. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, e nas tuas casas e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Esses versos iniciais aqui, irmãos, marca o início de um segundo ciclo de 3 pragas. Até aqui o padrão era familiar. Moisés foi se encontrar com Faraó no início da manhã, período em que ele costumava descer as águas ao Nilo e adorar os mesmos deuses, cumprindo seu ritual diário. As exigências do Senhor era a mesma: deixe sair o meu povo. Eles não são propriedades de Faraó, eles eram propriedades do Senhor, e ele exigia a sua condição, ou seja, a sua libertação incondicional para que eles o adorassem. Esse era o propósito do Êxodo. O plano de Deus era libertar o seu povo para a sua glória, unicamente para a sua glória. Mas Faraó fazia-se de surdo, por assim dizer, à exigência do Senhor e se recusava a glorificar a Deus. Então nos diz aí o versículo 24, assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Não foram as grandes coisas que dominaram Faraó, mas pequenas coisas em grande quantidade. O termo bíblico aqui, irmãos, não se limita às moscas domésticas ou aquelas moscas que nós conhecemos, mas há vários tipos de outras moscas. A Septuaginta, que foi escrita no Egito, traz um registro dizendo que eram moscas de cachorro, era inseto sugador de sangue que atormentavam os egípcios. O que quer que fossem esses insetos, o fato é que eles estavam por toda a terra do Egito. De maneira que a Bíblia diz que eles causaram tanto estrago que a terra estava arruinada. O Salmo 78, fazendo referência a esse fato, diz que Deus enviou enxames de moscas que os devoraram, o que sugere, evidentemente, que elas de fato comiam os egípcios vivos. Isso tudo, irmãos, era um testemunho do poder de Deus, que é capaz de usar até mesmo as criaturas mais pequenas com tremenda força destrutiva. O Senhor estava mostrando que ele era totalmente diferente aos deuses do Egito. Como já dissemos, as pragas, esses sinais, foram projetados para derrotar os deuses do Egito e mostrar o poder do Deus de Israel, do Deus que também era Senhor do Egito. Essa praga foi dirigida, irmãos, contra Beelzebub, o que significa o Senhor das moscas. Os egípcios adoravam a esse Deus. Ele era visto, ele era tido como seu protetor, como seu guardião. O seu papel era proteger suas terras dos enxames de mosca e outros desastres naturais. Eles criam nisso, eles viviam isso.
Mas, como os outros deuses do Egito, sabemos que Beelzebub, na verdade, era uma ferramenta do diabo, era um instrumento do diabo. Isso é confirmado lá em Lucas, onde ele é identificado como o príncipe dos demônios. Lucas, capítulo 11, versículo 15. Beelzebub era, na verdade, uma representação do poder de Satanás sobre o Egito. Os egípcios confiavam nos seus deuses para obterem a vida eterna, a proteção física, mas enquanto eles estavam ocupados tentando afugentar as moscas que os comiam vivo, eles deveriam ter percebido que os deuses que eles adoravam não tinham poder para salvar, não tinham poder para libertar, não tinham poder para amenizar sequer suas dores físicas. O único Deus que tem o poder de conceder a vida eterna e nos guardar de todo mal é o Deus de Israel. E ele continua sendo o mesmo Deus. O Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus poderoso sobre todos os deuses. Essas pragas, irmãos, também tinham como propósito fazer distinção. E a primeira dessas distinções, nós podemos ver aqui, era uma maneira do Senhor dizer a Faraó, dizer ao povo do Egito, dizer que o meu povo não é igual ao teu povo. Irmãos, deve ter sido terrível ver os enxames de insetos descendo sobre o Egito e devorarem a terra, mas o que foi igualmente surpreendente foi a completa ausência de moscas em Gósen. Deus disse a Faraó: naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E ele conclui dizendo: farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Os insetos são fenômenos naturais, é verdade, mas esses enxames particulares aqui, esses enxames de insetos, eram uma demonstração sobrenatural do poder de Deus. A terra de Gósen estava localizada em algum lugar no delta do Nilo. Era ali que os israelitas moravam desde os dias em que José era vivo. Essa terra estava situada no coração do Egito, e a ausência, irmãos, de enxames de moscas naquele lugar, lá em Gósen, era tão milagroso quanto a presença desses insetos, quanto a presença dessas moscas por todo o Egito. Essa praga era milagrosa em sua severidade, milagrosa em seu momento e milagrosa na distinção absoluta que fazia entre os israelitas e os egípcios. O livro de Êxodo deixa claro que nas pragas Deus tratou o seu povo completamente diferente dos demais. Isso deve nos chamar a atenção. Eu tenho sempre dito isso, que o Senhor continua fazendo essa distinção entre aqueles que lhe pertencem e aqueles que não lhe pertencem. Não nos esqueçamos disso. Irmãos, os israelitas não perderam seu gado, não foram afligidos por tumores, suas plantações não foram destruídas pelo granizo ou pelos gafanhotos, seus filhos não foram alvos do anjo da morte e eles não morreram afogados no mar. No entanto, os egípcios sofreram todos esses desastres para mostrar que Deus é soberano, Deus é Senhor soberano sobre todas ou sobre ambas as nações, tanto sobre o Egito como sobre Israel. O Êxodo mostra que ele fez distinção entre o seu povo e o povo de Faraó. O Êxodo, irmãos, é a história da salvação de Israel e da condenação do Egito, porque Deus fez essa distinção entre os dois povos. Irmãos, essa é uma pergunta difícil. Por quê?
Por que Deus fez essa distinção entre Israel e os egípcios? Porque os israelitas não eram melhores. Podemos ver claramente que os israelitas não eram melhores que os egípcios. E à medida que a história é contada, nós vamos descobrir que eles eram um povo de coração duro, era um povo rebelde, era um povo idólatra que mereciam ser julgados tanto quanto mereciam os egípcios. Então, por que Deus os salvou? Por que Deus não afligiu a terra de Gósen da mesma forma que ele afligiu a toda a terra do Egito? A resposta, irmãos, é que embora os israelitas fossem pessoas não muito diferentes dos egípcios, eram, no entanto, povo de Deus, um povo escolhido por Deus. Isso fazia toda a diferença. Os israelitas não eram propriedades de outra pessoa, mas o próprio povo de Deus. Essa distinção foi introduzida lá no início de Êxodo, lá no capítulo 2, versículo 24, 25, quando lá nós lemos: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. A aliança que Deus fizera com seu povo era a garantia da salvação de Israel. Na aliança, Deus prometeu que eles seriam o seu povo e que ele, Deus, seria o seu Deus. Os irmãos lembram como foi feito ou como foi ratificada essa aliança? O homem não participou dessa aliança. Essa aliança foi ratificada entre a Trindade. Gênesis 15, dos versos 12 a 17, nos diz isso, nos ensina isso. Irmãos, esse fato sobre as moscas aqui é muito específico. O que Deus disse literalmente a Faraó foi: eu estabelecerei uma redenção entre o meu povo e o teu povo. A redenção era o preço da compra da liberdade, era o pagamento do resgate por um escravo. A diferença entre viver em Gósen e viver em qualquer outro lugar no Egito foi mais do que uma questão do bom controle das pragas. Era uma questão de vida ou de morte. Era a diferença entre a salvação e a condenação. Então, se perguntássemos por que Deus fez essa distinção, a resposta é que esse é um dos grandes mistérios do seu plano soberano. A Bíblia nos diz isso. Vejam que mais tarde, irmãos, quando Moisés tentou explicar aos israelitas por que Deus os libertou do Egito, ele disse: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Ele os escolheu porque os amou, porque desejou fazer isso. A palavra do Senhor não nos dá explicação a respeito desse ato soberano de Deus. Os teólogos chamam isso de doutrina da eleição. E de fato, isso significa que a graça de Deus é a escolha de Deus. O que foi verdade para Israel nos dias de Moisés, irmãos, é verdade para a igreja do Senhor Jesus Cristo em nossos dias. Deus planejou uma redenção para o seu povo, para o povo escolhido. Deus fez isso por nós, como ele fez com Israel. Ele estabeleceu a nossa redenção. Ele enviou o Redentor para nos salvar, para nos livrar da escravidão ao pecado, pagando assim um resgate com o seu próprio sangue. A cruz, irmãos, discrimina aqueles que são seu povo daqueles que não são. Essa discriminação, na verdade, percorre todo
percorre todo o passado, o presente, até a eternidade, quando ele nos chamou, como diz Paulo, nele, antes da fundação do mundo. Efésios 1, versículo 4. Essa é uma diferença que faz toda a diferença do mundo. Porque aqueles que são dele desfrutam de suas bênçãos. Porque aqueles que nasceram de novo e pela vontade do Espírito Santo respondem com fé, arrependimento, confiam na cruz e se afastam do pecado. Esses compreendem que devem viver tão somente para a glória do seu Senhor. Esses compreendem que por eles foram pago um preço altíssimo. Então seus corações desejam de fato servir ao Deus da sua salvação. Com base nessa fé, eles são declarados justos aos olhos de Deus. Na eternidade, irmãos, a diferença entre o cristão e o não crente será revelada como a diferença entre a salvação e a condenação. A palavra do Senhor nos diz isso. A Bíblia descreve o julgamento final como uma separação permanente, em que as ovelhas serão separadas dos cabritos. A Bíblia nos diz isso. Deus, irmãos, sempre fez distinção entre Israel e o Egito. Ele fala constantemente dos israelitas como sendo o meu povo, e dos egípcios ele fala a Faraó como sendo o teu povo. No entanto, irmãos, jamais nos esqueçamos disso, não nos esqueçamos disso. A nossa missão é dizer que o povo de Faraó pode entrar na terra de Gósen, podem desfrutar das bênçãos daquele lugar, desfrutar da redenção de Deus, da redenção que o Senhor providenciou em Cristo Jesus. A missão da igreja é dizer que o Senhor faz distinção. E aqueles que estão nas trevas podem, de fato, obterem a sua salvação em Cristo Jesus. Crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida e também desfrutarem de suas promessas. Mas uma segunda verdade, irmãos, explícita também aqui, é que Deus não se compromete com aqueles que não têm compromisso com Ele. Não nos esqueçamos disso. Irmãos, Faraó deve ter percebido rapidamente que os habitantes de Gósen desfrutavam de alguns privilégios que ele, mesmo sendo rei do Egito, não desfrutava. Quando percebeu que as moscas estavam destruindo a terra, ele decidiu que era hora de fazer algo rapidamente. Dessa vez ele nem sequer consultou os seus feiticeiros, não consultou aqueles magos. Certamente ele também percebeu que a única pessoa que poderia fazer alguma coisa com relação a essa questão, com relação às moscas, era Moisés. Então o texto diz: chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus. Mas não nos esqueçamos que Faraó era um negociador perspicaz. Aquela proposta parecia ser razoável. Ele até permitiu que os israelitas oferecessem seus sacrifícios desde que ficassem no Egito. Por que não ficar no Egito? Por que não servir ao Senhor, ao Deus de vocês aqui mesmo? Era uma concessão, irmãos, que a maioria das pessoas teriam levado em conta e até mesmo muitos diriam: essa é a melhor oferta, então por que não aceitarmos? Mas Moisés sabia o que Deus tinha dito a Faraó. Moisés sabia que o Senhor não havia dito isso, que essa não era a proposta do Senhor. Então ele respondeu: não convém que façamos assim. E aqui Moisés levanta, irmãos,
uma série de questões. Entre essas questões, ele menciona que os egípcios se ofenderiam com seus sacrifícios. E de fato, o fato é que o que era obrigatório para os israelitas era censurável para os egípcios. E por quê? Porque os animais que o povo pretendiam sacrificar eram sagrados no Egito. Os touros eram sagrados para Apis, as vacas para Ísis, os bezerros para Rató, os carneiros para Amon e assim sucessivamente. Moisés estava tentando persuadir a Faraó de que, além de violar o comando de Deus, se aceitasse a sua proposta, se aceitasse aquilo, aconteceria um desastre político, por assim dizer. Claro, irmãos, que a verdadeira questão era que permanecer no Egito violaria a ordem de Deus. Moisés sabia disso. Irmãos, a razão pela qual Moisés recusou aquela oferta era porque desejava fazer tão somente aquilo que o Senhor havia ordenado. Ele sabia que uma das diferenças entre o povo de Deus e o povo de Faraó era que o povo de Deus deveria fazer o que Deus disse. Esse exemplo mostra que quando se trata em obedecer a Deus, não podemos fazer pela metade ou começar pelos meios errados. Nós temos que obedecer ao Senhor de maneira integral. Assim como Deus tirou Israel da escravidão, Ele nos libertou para que nós façamos unicamente a sua vontade. Há pessoas em nossos dias, é comum conhecermos das pessoas, há pessoas que estão dispostas a fazerem alguns sacrifícios, desde que, na verdade, não tenham que sair do Egito, não tenham que abandonar determinadas coisas, não tenham que abandonar determinados pecados. A exigência de Deus, irmãos, não é que o seu povo tenha um pouco de descanso do seu pecado, mas que abandone o pecado completamente. Não nos esqueçamos disso. Não podemos servir ao Senhor se amamos ainda determinadas coisas, se praticamos todos os dias determinados atos. Não, irmão, não podemos servir ao Senhor, não podemos adorar o Senhor dessa forma. Atente a isso. Ou como disse Spurgeon, Cristo não veio ao mundo apenas para tornar nosso pecado mais tolerável. Ele não veio para fazer o inferno menos quente ou para fazer o pecado menos condenável, mas para colocar todas essas coisas longe do seu povo. A liberdade deve ser completa ou então não haverá liberdade. Irmãos, nos dias em que vivemos, na sociedade em que nós estamos vivendo, que nós vivemos, em que a palavra tolerância está em moda, cuidado para que essa tolerância não afete a nossa adoração ao Senhor, não nos contamine, não nos afaste da comunhão com o Senhor. Todos os dias nós somos confrontados com oportunidades para comprometer a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa obediência à palavra do Senhor. Que possamos fazer a escolha certa, a opção certa, em servir ao Senhor de coração íntegro. Em segredo, há muitos que desejam oferecer sacrifícios a Deus enquanto permanecem dentro dos limites amigáveis do Egito, do pecado. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos nos conformar com tais coisas, que nos ensina a não nos conformar com um compromisso parcial. O Senhor não se agrada desse tipo de atitude, desse comportamento.
Comprometer, irmãos, aquilo que Deus disse é sempre o pior dos males, não se esqueça disso. Mesmo que ainda estejamos desfrutando da doçura do pecado, de determinado prazer que o pecado, a princípio, ele oferece, não se esqueça que a mão do Senhor pesa e que certamente você vai sentir o peso do seu juízo. O desastre sempre vem quando nós adoramos a Deus nos domingos e alimentamos nossas vidas nos demais dias da semana com desejos que deveriam ter permanecido no Egito, que deveriam ter sido abandonados. Atente a isso. Seja um crente de verdade, ame ao Senhor, ame a sua palavra acima de todas as coisas. Diante de Deus não há lugar para falta de compromisso, não há lugar para um compromisso parcial. Atente a isso. Irmãos, Deus não compartilha o nosso coração com o mundo. Deus não aceita uma obediência parcial, mas uma rendição incondicional à sua graça. Uma vez que Faraó percebeu que Moisés nunca concordaria com ele, Faraó decidiu deixar o povo de Deus ir e pede para que Moisés e Arão orassem também por ele. No entanto, ainda assim, ele não resistiu em adicionar uma última condição. Não vão muito longe. Sirvam ao Senhor por aqui mesmo. E essa, irmãos, sempre é a proposta do pecado. Vocês podem servir a Deus, mas não precisa se afastar tanto assim do pecado. Vocês podem servir ao Senhor e ao mesmo tempo desfrutar de algumas coisas do mundo. Algumas coisas, quem sabe, essas coisas não vão te fazer, não vão trazer muitos males. Vocês podem, de repente, desfrutar de alguns prazeres. Não, irmãos, nós não podemos desfrutar daquilo que é a palavra do Senhor, daquilo que é condenável. Não podemos participar. O Faraó queria que os israelitas estivessem sobre suas vistas. E essa é sempre, irmãos, a proposta do nosso inimigo. Vocês podem ir para a igreja. Vocês podem estar na igreja. Vocês podem ser crentes. Desde que vocês fiquem por perto. Estejam perto do Egito. Quando, irmãos, nós voltamos ao texto bíblico, nós vemos que o desaparecimento das moscas foi outro milagre, um grande milagre do Senhor. Em alguns casos, o fim da praga era tão milagroso quanto o seu começo. O fim dessa praga provou que Satanás não é o que diz que é. Ele afirma ser Beelzebub, o senhor das moscas, mas a verdade é que nem mesmo as moscas estão sob o seu governo, estão sob o seu domínio, estão sobre o seu senhorio. Em resposta à oração de Moisés, Deus usou o seu poder sobre a criação para remover cada última mosca da terra do Egito. O texto diz que não ficou uma só mosca. Mesmo ainda assim, irmãos, o coração de Faraó se endureceu, mesmo diante desses fatos, de maneira que não deixou o povo de Deus ir. O que Faraó fez é tolice, o que Faraó fez é loucura, porque poucas pessoas, como já disse, viram o que Faraó viu. Mas tem muita gente fazendo assim também com o Senhor. Muitas pessoas oferecem a Deus algum tipo de compromisso. Quando precisam de ajuda, elas parecem negociar com Deus, fazer negócio com Deus, fazer uma proposta para Deus. Elas prometem que se Deus tirá-los de determinados problemas, determinadas aflições, elas os seguirão com mais compromisso. Mas, na verdade, elas nunca fazem isso. Você conhece alguém assim? Creio que sim. Quando os problemas são resolvidos,
Essas pessoas se esquecem completamente de Deus. São pessoas que se esquecem que Deus faz distinção entre aqueles que são seus e aqueles que não são. E resolvem brincar com Deus como se o Senhor soberano nos céus e da terra estivesse em suas mãos. Cuidado com o nosso compromisso com o Senhor. Quando se comprometer com o Senhor, faça isso de todo o coração. Faça isso de fato desejando viver para a glória do seu nome. Não nos esqueçamos, irmãos, que a cruz foi a linha divisória entre a redenção e a perdição, entre a fé e a incredulidade, entre o coração duro e o novo nascimento que nós alcançamos pela graça do Senhor Jesus Cristo, entre os redimidos e os malditos. Não brinque de ser crente, não zombe da palavra do Senhor. Atente a isso, leve isso muito a sério na sua vida. Por quê? Porque é muito melhor viver com Deus, com o povo de Deus, do que ficar no Egito. Que, de fato, sejamos instruídos pela palavra do Senhor e que vivamos tão somente para a glória do seu nome. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame da sua graça sobre as nossas vidas. Amém. Oremos, irmãos. Deus dos céus, nós te agradecemos, nós te louvamos por tua palavra. Sabemos que nós fomos edificados, que o Senhor tem nos exortado, ó Pai, para viver um compromisso sério, um compromisso total ao Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, nos fortaleça, nos ensine sempre a te servir, a obedecer a tua palavra. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, na próxima quarta-feira, irmãos, daremos sequência ao nosso estudo bíblico. Que o Senhor o abençoe grandemente. Amém.